dando continuidade aos nossos encontros aqui no podcast da Doc9, na criação dos conteúdos aqui para as tendências do mercado jurídico para 2025. Estamos recebendo grandes convidados hoje, mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Maicon, Head de Operações Jurídicas aqui da Doc9 e também faço parte da equipe de sucesso do cliente. E como eu falei, grandes amigos, grandes convidados, expert aqui no assunto que nós vamos falar. Eu estou aqui com a Ana Couto. Também com o nosso amigo Cláudio Bernardo e Valéria Oliveira. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês e a gente vem aqui falar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante e muito bacana da gente poder fazer essa troca aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre direito sem gravata, né? E o quanto as relações mais humanas, mais humanizadas entre os advogados, os escritórios de advocacia e o departamento jurídico com os seus clientes tem ajudado a gerar mais eficiência, mais entregas e também mais simplicidade para que os processos sejam cada vez mais objetivos e gerem cada vez mais resultado dentro dessas dinâmicas que são tão importantes hoje. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, para a gente poder fazer esse bate-papo, falar de um assunto tão relevante, que é o direito sem gravata. E quando a gente está falando desse assunto, a gente está falando da transformação desse setor, que historicamente, né, é um setor que vem com uma formalidade, né, a mais, se comparado às outras áreas. E a gente sabe o quanto essa transformação tem gerado aí eficiência, tem gerado mais humanização nas relações com os seus clientes e também eficiência nos seus processos, né, que é tão importante. Bom, pessoal, então vou começar fazendo algumas perguntas aqui, já, né, interagindo com os nossos convidados. E para começar, Ana, gostaria de que tu falasse um pouquinho para a gente sobre essa humanização nas relações entre os escritórios de advocacia, mas também sobre a relação entre os parceiros dos escritórios de advocacia, né? Como é que é isso? Quais são os grandes desafios? Como é que tu enxerga essa transformação nessas relações? Muito obrigada pelo convite, Maicon, agradeço muito. É um prazer estar aqui com todos os colegas, né, Cláudio? Muito prazer, Valéria, te conhecer. Muito bom. Ótima pergunta. Eu queria trazer um ponto que eu acho importante a gente falar, porque eu sou advogada de formação. Atualmente eu estou numa cadeira de co-CEO de uma Legal Tech, que é o Sem Processo, mas eu advoguei muitos anos antes. E é engraçado, porque eu vejo que assim, os ambientes são totalmente diferentes do ponto de vista cultural. Né? A gente vê que no âmbito de um escritório de advocacia tem um tradicionalismo maior, tem uma formalidade maior, né? Uma hierarquização maior, e você ao mesmo tempo tem que se enquadrar nesse contexto, porque eu acho que o principal desafio é o equilíbrio entre você ter uma linguagem empática, humana, né? Estar mais aberto, usar uma linguagem mais simples e objetiva, e ao mesmo tempo você assegurar que você possui sim autoridade. Né, porque a gente vê uma resistência grande dos advogados, né, quando a gente fala de uma forma menos formal, menos rebuscada, dos advogados acharem, não, essa Ana, assim, não sei se eu posso levar, né, que ela é autoridade no que ela está falando, porque ela tem um jeito um pouco diferente, não fala de uma forma tão formal assim, só que não, né, não é bem assim. E eu acho que o mercado 5.0, essa humanização, busca justamente isso, a gente tornar o jurídico mais acessível, que é uma consequência da nossa sociedade, né? A gente vê todas as novas tecnologias, todo mundo querendo tudo muito rápido, sendo bem objetivo, e se a gente for tornar o linguajar muito mais rebuscado, é muito mais difícil a gente conseguir ser eficiente, né, na nossa entrega. Então, os advogados, seja você num escritório, num departamento, em um prestador de serviço, em uma consultoria, você ter uma linguagem mais clara e acessível é imprescindível para você assegurar uma entrega mais rápida, mais efetiva, e também você gera uma confiança maior, né, com o seu cliente na ponta. Quando você é uma pessoa mais acessível, o vínculo de confiança se torna mais forte. Então, é melhor para todo mundo, para todas as partes envolvidas. Mas claro que existe um desafio, né, como eu comentei, porque você, né, a gente prega de ser menos formal, né, mas ao mesmo tempo a gente segurar de ser ouvido, né, de assegurar a nossa autoridade, isso é muito importante também, né? Exatamente, excelente. Eu acho que algumas coisas que tu comentou são chaves, né? Confiança, né? A gente gerar essa confiança, mas conseguir quebrar paradigmas que já estão estabelecidos há muito tempo. E aí, pegando esse gancho, Ana, perguntar para a Valéria,
sobre quais são, então, essas barreiras culturais que a gente tem, né? De tanto tempo, algo que já vem estabelecido, né? Até hoje estava relembrando com o pessoal, quando a gente começou as primeiras feiras aqui, as primeiras participações, era de fato um linguajar muito diferente, né? E um posicionamento muito diferente, conversas assim, muito rebuscadas de fato. E a gente vê que isso vem mudando. Mas toda mudança, ela gera, assim, resistência, né? Como que tu vê, assim, quais são essas principais barreiras para essa transformação? Boa tarde a todos, é um prazer, agradeço imensamente pelo convite, conhecê-los hoje aqui e estarmos juntos discutindo esses assuntos de tão grande importância. Nós estamos falando aqui da humanização do direito 5.0, então são assuntos de vanguarda, né? Bem oportunos, inclusive, aqui nessa feira, que tem como tema inovação. Então, observe, como a Ana bem colocou, ela foi muito feliz na colocação dela, a advocacia ela é uma profissão que ela traz uma formação de formalidades, de ritos e de linguajar rebuscado pela sua própria natureza, né? Nós estamos na vivência da linguagem culta desde a nossa formação. O próprio tribunal traz isso. Mas, antes de falar dessas barreiras, eu creio que nesse mundo de informações, nesse mundo de transformação, e que nós já chamamos de direito 5.0, da indústria 5.0, a pergunta que fica é: para quem estou falando? Tá? Então, a premissa dentro dessas barreiras da comunicação ou do direito mais humanizado, ela vai ser estabelecida a partir do momento onde eu identifico a pessoa que eu estou levando a informação ou com quem eu quero me comunicar. Então, observe, é importante contextualizar o direito para o cliente de uma forma prática, simples, entendível, porque o cliente ele busca no advogado um resultado para a sua dor. Todo o nosso trabalho ele vai se concentrar em oferecer o resultado para a dor de alguém que busca os nossos serviços. Então, as barreiras, eu creio que elas estão, claro, no tradicionalismo, no conservadorismo, no medo do novo, porque o novo é o desconhecido. O que é a IA? O que ela pode fazer por nós? O que um sistema pode fazer? Ela vai acabar com o trabalho do advogado? Não. Como vamos nos posicionar nesse mercado? Qual vai ser o papel do jurídico? Então, tudo é desconhecido. E o desconhecido, ele sufoca, amedronta. Então, a principal barreira é o medo do desconhecido. Eu entendo que sim. Uma outra barreira é desconhecido, mas como eu me comunico com esses diferentes públicos? Então, observe, o cliente pessoa física e uma empresa, ela tem uma dinâmica nesse mundo de negócios muito rápida. E a norma, ela não acompanha o fato, nunca acompanhou, né? E aí, o que acontece? Nós temos que ser cada vez mais entendíveis, práticos, acessíveis. Então, essa humanização da advocacia, ela tem como barreira realmente o desconhecimento. Eu vejo que é o grande vilão do avanço da humanização nesse momento, é o desconhecimento. Não é? E o segundo ponto é identificar qual é o meu público. Eu estou comunicando para que tipo de público? É claro que no tribunal eu vou respeitar as formalidades do tribunal, vou respeitar as formalidades processuais, que nos são caras e é o cerne da nossa profissão. No entanto, o diretor de uma multinacional, ele quer o contencioso dele numa página, transmutado em valores, num tempo factível para que ele possa mensurar isso num balanço patrimonial dentro do período de um ano. Então, de fato, a barreira é essa, o mero desconhecido e o foco na comunicação e para quem eu comunico. Excelente, Valéria. Acho que pegando alguns pontos também do que tu acabou de comentar, esse medo do desconhecido, né? Como funciona a inteligência artificial? Como funciona o que está mudando? Como funciona o que está chegando? Acho que quando a gente consegue ter clareza dos resultados que isso gera, isso começa a ser cada vez mais
aceitável, né? E aí, pegando também esse gancho, Cláudio, como que a gente pode simplificar isso, né? Quais são os reais ganhos com essa transformação? Com a humanização dessas relações, com abraçar esse novo, essas mudanças, né? O que a gente pode tangibilizar com essa transformação? Perfeito. Boa tarde a todos. Sou Cláudio Bernardo, prazer estar aqui. Eu sou sócio e diretor de crescimento lá na Docato. E onde é que a gente vai parar, né, com isso, né? No meu ponto de vista, eu entendo que a melhor forma da gente tangibilizar esses ganhos é a gente entender por que ele existe. O que a gente está buscando, na verdade. Eu entendo que a gente tem uma questão que envolve talvez uma tríade de experiência, gerações e gatilho. Quando a gente fala de experiência, é que a gente está na era da experiência, a economia da experiência. Então, o como a gente consome produtos e serviços, ou como a gente constrói relações humanas entre pessoas, é o que realmente entrega valor. Não é mais somente o sabor da água, mas é como a água foi entregue a nós, como ela foi servida, com quem eu estou compartilhando essa água. Então a gente busca cada vez mais experiências inspiradoras e que nos engrandecem, né? Experiências que façam com que a gente sinta a felicidade. E à medida que a gente procura produtos, serviços, empresas, experiências, educação e tudo mais, não só mais com uma expectativa empacotada de ter um produto ou ter um serviço, mas de receber aquilo por meio de uma experiência, eu entendo que uma primeira forma de tangibilizar o aspecto do direito é entender que ele existe quando eu não tenho uma experiência boa. É entender que ele existe quando a minha relação com outro ser humano, ou a minha relação com uma empresa, ela se quebrou. E que eu não tive meios de adequar e devolver para a rota, igual nas linhas do tempo lá do multiverso, né? Em alguma linha a comunicação deu errado, a entrega do serviço deu errado, eu preciso voltar para a linha que funciona. E aí quando eu pego a etapa das gerações, é que a gente está falando de geração Z, millennials, baby... Hoje a gente tem uma palestra amanhã super legal para falar dos zillennials, né, que é o meio do caminho entre uma geração e outra. Mas eu entendo que a gente ainda está hoje, em 2024, tentando resolver um problema que ele existe há 10 anos. E o momento que a gente conseguir resolver esse problema, ele já mudou. E eu estou comunicando isso para pessoas que estão na cadeia de comando, que são de uma geração que não está entendendo o que está acontecendo aqui. E quem está realmente acendendo e recebendo esses produtos, essas soluções e esperando o tangível, é uma geração que não nos admira, não admira a geração anterior. Porque a geração que trouxe o racismo, que trouxe o machismo, que trouxe a ansiedade, que trouxe uma série de aspectos que impediam uma experiência boa... Vou fazer um corte aqui, tá? Que trouxe uma série de aspectos que impediam uma boa experiência, uma boa entrega de uma experiência, e que criou essa geração que está com o canto do olho tremendo, que está, enfim, vendo uma série de aspectos de saúde que a gente não se preocupava atrás, mas que já existiam e já estavam aqui. E no final, na hora que a gente vê a tecnologia sendo apontada como a solução disso tudo, é um baita erro. Ela não vai resolver. Até porque no momento que a gente pega uma tecnologia como a IA generativa e começa a ensiná-la a partir de comportamentos humanos, comportamentos esses que a gente não se orgulha de todos eles quando olha para o massificado, a gente acaba por produzir uma repetição automatizada daquilo que a gente não deveria repetir. Tanto que você tem uma série de algoritmos viciados que reproduzem uma série de discriminações e tudo mais. Então eu entendo que todo tipo de produto, serviço, solução, e no momento em que entra o direito, entra a mediação, a arbitragem ou o litígio em si, eu preciso entender por que ele existe, qual foi o gatilho. E aí eu fecho a tríade aqui com gatilho, porque se eu não tive uma experiência boa e eu precisei recorrer a uma ouvidoria, a um saque, a um PROCON, a um Reclame Aqui, até chegar por fim no judiciário, eu só quero o que eu entendo que é justo. Às vezes o meu entendimento do que é justo é diferente daquilo que eu interpretei aqui nessa documentação e faz todo sentido a comunicação, a forma humanizada, para que eu consiga ter uma experiência positiva. Então, eu entendo que essa tríade fecha bem o conjunto de como a gente tangibilizar. É entender por que ele existe, é entender para que geração eu estou comunicando e entender que isso deve ser feito por meio de uma experiência positiva. Bom, Cláudio, obrigado. Eu acho que faz total sentido isso que tu colocou, e para a gente falar um pouquinho, né, dessa jornada, para a gente conseguir completar essa tríade,
A gente sabe que ao longo desse caminho a gente tem uma série de processos, a gente tem, né, uma série de pontos que precisam ser aprofundados. E eu gosto muito de simplificar as coisas, né? Eu acho que a gente, quanto mais simples, mais objetivo, mais a gente consegue ser eficiente. Muita tecnologia, às vezes com muito processo, acaba não sendo tão simples assim. Vou pegar esse gancho, Ana, e te perguntar assim, como a gente pode ser mais simples para gerar mais eficiência? Aonde que a gente pode simplificar para conseguir percorrer esse caminho de forma mais clara e objetiva e gerar mais benefícios nessas relações? Ó, pergunta capciosa aí, feita. Onde é que a gente pode ser mais simples? Uma pergunta difícil de ser respondida. Não pode ser uma resposta complexa. É verdade, Exatamente. é verdade. Mas como pegou essa? Mas pensando aqui na relação que a gente tem, né, no âmbito da advocacia, né, eu acho que primeiro você tem que entender a cadeira que você está sentado, né, e com quem você está falando, que a Valéria e o Cláudio comentaram muito esse ponto e eu concordo 100%. E a mensagem que você quer passar também, né? Você pode estar sentado, né, no âmbito jurídico, num escritório de advocacia, num departamento jurídico, numa consultoria, numa legal tech, e você vê que nesses contextos, né, a linguagem muda e a forma de passar a mensagem muitas vezes muda, porque o público ali que você está dialogando é diferente. Tem uma questão geracional também que eu acho importante que o Cláudio tocou, porque as gerações, né, mais novas são mais imediatistas e também isso influencia a própria nossa dinâmica de trabalho e tudo que a gente tem acesso em termos de ferramentas e tecnologia. E aí, entendendo direito, né, o público que você está dialogando, a mensagem que você quer passar, a melhor forma de passar aquela mensagem para quem você está dialogando. E, claro, você tentar fazer, no caso aqui, por exemplo, eu vou dar no caso sem processo, como que a gente opera, né, como legal tech, com departamentos ou escritórios. É muito importante usar a linguagem simples e clara, fazer uma fase ali eu chamo de levantamento de requisitos, entender direito ali a expectativa da entrega, porque muitas vezes a gente é contratado e o cliente às vezes nem sabe exatamente o que ele quer. E isso é uma dificuldade muito grande quando a gente é prestador de serviço. Né? Então, você realmente dialogar com as pessoas envolvidas no projeto que você vai atuar, mapear as dores, entender a expectativa de entrega e deixar claro que você consegue entregar ali como produto é muito importante. Né? E você vai gerar uma experiência muito melhor, tanto para você como, né, fornecedor, quanto para quem está te contratando ali na ponta. Isso é imprescindível quando a gente fala no segmento jurídico, dialogar com todas as áreas envolvidas e também fazer o acompanhamento. Não é simplesmente você fazer essa ponta inicial, porque muitas vezes ali a pessoa, beleza, eu tenho a ferramenta, eu te entrego a ferramenta e não fazer o acompanhamento disso. Porque a gente evolui, as coisas mudam. A gente tem que se aprimorar, entender a dor e continuamente entregar ali aquilo que é esperado. E, claro, você como fornecedor de serviço, saber também até onde você pode ir, isso também é muito importante, né? Então, eu mencionei várias pontas aqui, mas eu tentei deixar mais prático, que eu acho que são desafios que todo mundo passa. Total. Né? E eu vou além, assim, eu acho que não tem uma resposta 100%, Sim. Mas eu acho que tem uma chave, né, dentro disso que tu falou, que é fazer esse entendimento. Nem sempre o cliente já vem com a dor dele clara. Sim, e de forma muito assim, fácil de entender. Então precisa ter um processo de aprendizagem ali que vai conseguir fazer com que tu simplifique a vida dele, simplifique os teus processos. Exato. Hoje mesmo a gente estava conversando lá na Doc9, a gente tem uma grande estrutura de dados para tomar as decisões. Mas o que a gente vê é que, às vezes, há um tempo atrás, a gente tinha dados que nos mostravam uma realidade. Hoje, aqueles dados, a gente já está olhando para dados que são diferentes daqueles, porque aqueles lá, eles são complementares, mas existem informações no meio do caminho que nos fazem seguir uma direção diferente. E um ponto que, assim, eu vejo muito nessa relação de fornecedor para escritórios de advocacia e para jurídicos de empresas, é que muitas vezes existe uma dificuldade de pivotar rápido, né? De mudar de direção rápido, né? E isso, quando isso acontece, isso simplifica as coisas, né? As coisas mudam de verdade. Agora, quando segue-se insistindo muito numa verdade, aí a coisa começa a ficar engessada e simplificar é muito mais difícil.
e transformar é muito mais difícil. E aí também vou pegar esse gancho porque muito disso passa por inovação e tecnologia, né? A gente sabe que a inovação não é só através da tecnologia, mas também é através da tecnologia. E aí, Valéria, nesse ponto, o que tu vê que hoje no mercado, falando de tecnologia, ajuda a gente a fazer essa transformação no Direito 5.0? Há quem diga que a simplificação é o mais alto grau da sofisticação. É muito difícil a gente simplificar, essa é a verdade, né? Muito Principalmente difícil. advogado tem dificuldade de fazer isso. Perfeito. Muito difícil simplificar e acompanhar a dinâmica de mercado, porque eu vou dividir com vocês rapidamente uma experiência que eu tive há alguns anos atrás e como eu vim para o mundo do direito na condição de advogado. Eu venho da contabilidade, sou contadora, depois fui para a administração, atuei como perita contábil durante muitos anos naquele contato, né, com litígio, com contencioso, e eu atuo no mundo corporativo desde sempre, como gestora de grandes empresas, principalmente no ramo de engenharia. Certa feita, há muitos anos atrás, um diretor carioca, inclusive, eu sou da Bahia, um diretor carioca numa empresa da Bahia entrou na minha sala e disse assim: você não quer fazer direito, né? Eu disse: não. Eu já venho de um histórico, já tenho 2 cursos, já tenho uma história. E disse: olha, alguém nessa empresa precisa fazer um curso de direito porque eu não entendo nenhum relatório que advogado me apresenta. Nós tínhamos na época vários escritórios e eu peço um relatório, ele chegou com um calhamaço de papel, né? Tinha umas 300 páginas. Perguntar como é que está a minha situação trabalhista e o advogado me traz isso e eu não entendo nada. Alguém nesse lugar tem que entender. Aí você falou, seja bem-vindo, porque ninguém entende mesmo, tá tudo bem. E eu comecei a considerar isso, né? Então eu meio que fui empurrada. Eu já cheguei na faculdade questionando coisas práticas que um professor disse assim para mim: olha, experiência, você vai procurar outro curso, porque aqui tudo é abstrato, ninguém vai querer te orientar com estudo de caso num TCC. E era minha dor a faculdade toda. Então, quando nós falamos de simplicidade e tecnologia, o meu curso de Direito ele foi uma busca incessante por meios de solucionar dores no âmbito corporativo que acompanhassem a dinâmica da empresa numa linguagem acessível ao empresário. Então, como a Ana bem colocou, né, simplifica muito difícil. E o que a tecnologia ela nos traz? Ora, a tecnologia ela é maravilhosa para assessorar a advocacia, trazendo ferramentas que nos capacitam a analisar fatos com profundidade e oferecer resultados muito assertivos para as empresas e conseguir chegar numa simplicidade muito próxima do que o cliente, principalmente o cliente corporativo, deseja. Que observe. O que a tecnologia faz por mim hoje? Né? Eu trabalho com várias empresas, nós trabalhamos com departamentos jurídicos. Eu utilizo jurimetria desde 2016. E o meu trabalho de faculdade é um estudo de caso com jurimetria. Então, a jurimetria ela me possibilita tomadas de decisões rápidas, céleres, assertivas, onde eu consigo resguardar o planejamento estratégico da empresa e estar alinhada ao objetivo do meu cliente. Nós temos, eu nem vou falar da inteligência artificial, não tenho muito o que dizer, porque nós temos ferramentas hoje que praticamente fazem as peças e você economiza em tempo, porque, é claro, é o advogado que vai sanear aquilo ali, óbvio, ele é imprescindível, mas você tem uma ferramenta que te dá um banco de dados com jurisprudências atualizadas, com informações atualizadas, com padrões, então você consegue ir à causa raízes de litígios, da dor da experiência. Então, enquanto empresário, a tecnologia ela vai possibilitar, por exemplo, um departamento jurídico dizer, olha, o cliente XPTO consumiu essa água, não está satisfeito, e nós descobrimos que a causa raiz é o atendimento, a causa raiz é a embalagem, a cor da embalagem, e você chega na dor do cliente
e você alimenta o estratégico da empresa com informações, então você sai de um contencioso para um preventivo. A ferramenta tecnológica, ela te possibilita esse movimento. E o incrível da tecnologia, na simplificação do processo, nesse contexto jurídico, é que o advogado, ou assessor jurídico, ou departamento jurídico, ele deixa de ser o mal necessário da empresa, sabe? Aquela coisa de eu procuro advogado depois que deu tudo errado, e ele passa a ser o protagonista e o estrategista do negócio. Então, a tecnologia, ela só agrega. Eu creio que a tecnologia ela veio para ficar. Nós vamos descobrindo que nós somos mais importantes, trazendo resultado para os nossos clientes. Nós temos tempo de estudar os pontos mais relevantes, mais importantes, e sem dúvida, né, a tecnologia ela é uma ferramenta de simplificação para processos, diagnóstico e resultado. Então, ela transmuta o profissional do direito num simples carregador de pasta de notícias péssimas no contencioso para um agente de transformação na própria operação empresarial. Perfeito, acho que foi assim, exatamente o que uma empresa quer na última linha. Ela quer reduzir custo e aumentar a lucratividade, né? Faturar mais e reduzir o custo dela. E nesse contexto, como tu bem colocou, o advogado ele tem que, né, não ser aquele mal necessário, mas ser um parceiro estratégico das empresas, né? Então, até queria te perguntar isso, Cláudio, como tu acha que o advogado, através dessa transformação, pode ser cada vez mais um parceiro estratégico das empresas? Pensando em eficiência jurídica, eu entendo que tem um contexto, um passo atrás, antes disso, que a tecnologia precisa colocar o ser humano no lugar certo. Acho que esse é o ponto. Toda vez que a gente percebe que tem algo que é feito por uma pessoa e esse algo é repetitivo, é automatizável, não nos provoca intelectualmente, aquilo naturalmente está fadado a ser substituído por uma tecnologia. Então, tem todo aquele terrorismo do advogado ser substituído, mas todas as profissões estão sendo diariamente ameaçadas e altamente impactadas com a evolução da tecnologia. Eu me recordo de um TED Talks de um rapaz que eu admiro muito, que chama Max Tegmark, que ele faz uma analogia de uma fotografia de uma paisagem, e aí tem um lago aqui embaixo, e tem umas colinas, e ele espalha as profissões nesse mapa. E aí ele fala do avanço da inteligência artificial como a água subindo. E ele provoca assim, onde é que está a tua profissão aqui nessa paisagem aqui? A água está subindo. E aí você vê que atividades como tradução, uma série de atividades que já foram consumidas e até eliminadas, né, pela tecnologia, elas foram evoluindo e a água está subindo e cada vez mais impactando outras profissões. E lá no alto está o que é extremamente intelectual, o que é criativo, é arte, enfim. Então, quando a gente entra no direito e pega o que é feito pelo advogado e o que é feito por todas as pessoas em 100% das nossas atividades, sempre tem uma etapa que é operacional, repetitiva e não intelectual, e uma etapa que é altamente provocativa e que depende da criatividade, depende da sua expertise, depende da sua vivência, depende puramente do ser humano. Então, eu entendo que quando a gente olha num aspecto do impacto da tecnologia na vida das pessoas, é entender que o ser humano nasceu para fazer o que um ser humano deve fazer, e não aquilo que já tem tecnologia para substituir. Na Docato, nós temos uma plataforma de automação de fluxo em que a gente divide as atividades de um fluxo de trabalho e tudo que não é intelectual, a gente coloca aplicativo para fazer. Então, eu pego um fluxo de trabalho que é super complexo, transformo ele em simples e ponho pessoa somente onde é intelectual. Então, eu ponho o ser humano no lugar certo. E aí, quando eu entro num departamento jurídico e olho para qual é o ponteiro que tem que mexer, né, lá no final, a gente tem uma expectativa extremamente agressiva do crescimento das empresas, né, que elas precisam evoluir, precisam amadurecer, precisam seguir. Mas, no final, a gente vai conseguir fazer uma empresa crescer à medida que ela encontra uma dor que ela resolve, entregando para o seu cliente um tempo de vida, entregando resultado em que ela consegue se concentrar naquilo que é intelectual. E aí um departamento jurídico que não entende qual é a estratégia da empresa, ela dificilmente vai conseguir entregar qualquer valor para ela.
Então, na hora que a gente olha um framework de eficiência jurídica e percebe que você tem design, operações, controladoria e o direito puro, a gente vê um cenário em que culturalmente os advogados foram obrigados a assumir cadeias de gestão, porque não tinha carreira Y, não tinha nada disso. Então a pessoa que era formada no trabalhista, que era formada em direito e assumia uma carteira trabalhista, ela tinha que virar gestora, depois ela tinha que virar contadora, para conseguir controlar o financeiro do processo, tinha que aprender a virar especialista em orçamento, e aí o que ela estudou sobre direito ficava ali numa caixinha, num cantinho ali, que um dia eu vou precisar. Então, à medida que o departamento jurídico entende para onde que a empresa está indo, qual é o objetivo da empresa, e percebe que o jurídico pode montar uma estratégia que evolui uma agressividade comercial, olhando para consultivo, tirando barreira, deixando as cláusulas mais inteligíveis, democratizando o conhecimento daquilo que eu estou combinando com o meu cliente, ou na outra ponta, entendendo que eu estou na corporação no momento de proteção de caixa, então eu não vou fazer uma estratégia de acordo, eu vou queimar a caixa. Eu estou num outro viés. Então, à medida que você percebe o como o jurídico contribui pro DRE, o quanto você impacta o EBITDA, o quanto você impacta a última linha de resultado, você percebe que todo o seu contexto de estratégia jurídica precisa estar focado na eficiência que você gera para a corporação. Então, você, de um lado, coloca o ser humano no lugar certo, trabalhando naquilo que ela é intelectual, e deixa a tecnologia assumir tudo que ela já consegue fazer com qualidade, e do outro lado, o departamento jurídico, escritórios, não são inimigos, gente. Acho que a gente passou de uma etapa em que o departamento jurídico construía ferramentas, features, solução e uma série de questões porque o escritório tem alguma questão. O escritório, por sua vez, criava suas contramedidas, dado que existia uma... Então, assim, a gente está no mesmo ecossistema, a gente está na mesma cadeia de valor, né? Então, à medida que a gente percebe que essa simbiose é o que entrega valor, a gente amplia o olhar, a gente traz todo mundo para a mesa e percebe que fala, cara, Doc9, qual a estratégia de crescimento da Doc9 dos próximos 5 anos? Eu, como jurídico, como é que eu contribuo? E eu vou começar a desenhar minha estratégia de melhorar minha relação com o trabalhador, melhorar minha relação com o meu cliente, melhorar minha relação com o mercado. E aí acaba que você cria um ecossistema em que o litígio, na verdade, a antecipação do litígio, ela acontece durante minhas relações normais aqui do dia a dia, e você deixa de estar do lado da mesa que combate o litígio, você está do lado de quem está impulsionando o crescimento da empresa para entregar ferramentas para que ela permita esse crescimento. Perfeito. Acho que o grande ponto dessa jornada e dessa transformação é justamente a gente conseguir entender o objetivo, né, de com quem a gente está trabalhando, de para quem a gente está prestando serviço e compor isso, né? Como a gente utiliza, por exemplo, muitas vezes lá na Doc9, um squad multidisciplinar, né? Uma metodologia que tem ajudado bastante a gente desenvolver projetos, pivotar rápido e entregar valor o mais rápido possível. Pegando esse gancho, então, entendendo que essa é a grande chave, né, dessa jornada que a gente está vivendo de mudanças, gostaria que vocês comentassem um pouquinho, vou começar com a Ana, como lá na 100 Processos vocês estão fazendo isso? Ótima pergunta. Eu queria só, antes de falar um pouquinho de 100 Processos, pegar algo que o Cláudio falou, que eu acho que, na verdade, no final do dia, é tudo sobre mudança de cultura. O jurídico, né, quando a gente fala de segmento jurídico, é um segmento mais tradicional, né, como a gente já bem abordou aqui ao longo do nosso podcast, e muito voltado, às vezes, para contencioso, ou seja, para briga. Então, você vê até que as relações entre os escritórios, né, que prestam serviço para departamento, não são relações ali tão fluidas, são mais duras, às vezes. Então, eu acho que tem um ponto muito importante da gente mudar também, né? Porque as pessoas só mudam ao nosso redor se a gente também tiver a iniciativa da mudança. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, falando sobre isso, discutindo, trazendo para a mesa, né? Eu, no caso de Legal Tech, vocês também de Legal Tech, né? A doutora Valéria de escritório. Então, assim, a gente ter esse ambiente com diferentes atores do ecossistema, né? Um diálogo mais fluido, mais claro. Tudo isso, acho que é o principal fator da mudança e todo mundo quer isso no final do dia, né? Então, acho esse ponto bem importante comentar. E o grande desafio é ser esse agente causador da transformação cultural. Porque é desafiador, é difícil. É muito desafiador, existem muitas barreiras, resistências, mas o que a gente vê é que, como tu falou, no final do dia isso também é muito gratificante quando acontece. E a gente vê isso acontecendo, né? Legal. Mesmo, é muito mesmo. Bom, agora falando um pouquinho de 100 Processo. O 100 Processo é uma Legal Tech que foi fundada em 2016
como uma plataforma de acordo. Então, muitas pessoas do mercado jurídico conhecem a gente pela nossa ferramenta de gestão de negociações, né? Uma série de métricas automatizadas ali. Ticket médio de acordo, valor de provisão. Nos casos que você não consegue fechar acordo, você tem parametrizado os motivos, relatórios em tempo real, certificado de tentativa de acordo, né, o que demonstra boa-fé, que você pode apresentar num processo. Só que a gente é muito mais do que isso. Desde 2020, né, a gente recebeu o nosso primeiro aporte de investimento, então a gente diversificou muito a nossa frente de atuação. A gente começou a focar muito mais em Legal Ops. Eu fui a responsável pela área, lá dentro do Sem Processo, e ao longo da nossa trajetória a gente desenvolveu uma plataforma focada muito em gestão de contencioso, né? O Brasil é um país que é extremamente litigioso, então a gente vê que grande parte das soluções apresentadas pelas Legal Techs partem dessa questão de lidar com o volume de processos. Então a gente tem várias funcionalidades de capturas de distribuição de processos, monitoramentos, publicação, monitoramento de casos administrativos de PROCON, gestão de pagamento, né, auxílio ali na gestão de pagamento de guia, custa, gestão de fornecedor também a gente atua, automação de documento, ofícios, documentos padronizados ali que o jurídico tem que atender internamente, dashboards, enfim. E a gente tem o nosso próprio RP agora no mercado, que se chama Lexi, que a gente já tem alguns clientes que estão utilizando, né? É um motivo de grande alegria o lançamento, que se propõe a unificar as soluções que a gente foi construindo ao longo da nossa trajetória, com o uso de inteligência artificial também, né? A gente tem investido fortemente nisso. No final do ano passado, a gente pegou a nossa segunda rodada de investimento para impulsionar a frente de tecnologia mesmo, né? Tecnologia como ferramenta. Então, aqui na Fenaló é muito gratificante, porque a gente tem recebido, né, no nosso stand, muitos advogados. E a gente tem uma ferramenta que tem um custo bem acessível ali. A gente está com uma mensalidade no Spectre de R$50 aqui na feira. Então, é um valor bem acessível que todo mundo pode testar. Que você tem a possibilidade de criar documentos do zero, contrato, contestações, petições, fazer análise de documentos. Isso auxilia muito, né? Eu acho que é muito importante a gente usar realmente a tecnologia ali como aliada para também assegurar a qualidade de vida do advogado, né? O advogado que sempre trabalha muito, né? A gente sabe como é desafiadora a nossa carreira profissional. Então, é isso que a gente tem feito um pouquinho no Sem Processo. Tem sido muito gratificante, né? Muito trabalho. E é isso, né? Ambiente de Legal Tech é de startup mesmo, que é tudo muito rápido, solução nova, né? Mas isso é um pouquinho do que a gente está fazendo lá. Legal, Ana. Obrigado por compartilhar, né? Acho que é sempre esse desafio que vem permeando, né? Gerar eficiência e qualidade ao mesmo tempo, né? De forma rápida e assertiva. Muito obrigado. Valéria, conta um pouquinho também pra gente, um pouquinho da tua atuação, de como estão as coisas, os desafios, também as entregas e como estão gerando, né, valor aí para os clientes. Nós somos um escritório que o mercado diz que seria um escritório multidisciplinar, né? Nós atuamos fortemente na advocacia corporativa, dentro e fora das empresas, mas eu costumo dizer que eu tenho uma equipe multipotencial. Nós somos advogados, contadores, administradores e TI, num escritório de advocacia. Nós temos... A nossa atuação ela está alicerçada no que a gente chama de metodologia da estratégia jurídica. Nós temos empresas, por exemplo, que nós já começamos a nossa assessoria no momento da elaboração de proposta para cliente. Então, a nossa advocacia ela é parceira do empresário. Nós já conseguimos resultados de competitividade no momento que ele está orçando uma obra. Então, nosso escritório, para além do contencioso, nossa consultoria preventiva, ela já nasce quando nasce uma obra. Nós fazemos o planejamento tributário, nós direcionamos, nós assessoramos na condição de licitações, de forma que quando nasce aquele contrato, ele já sai com uma certidão de nascimento alinhada com estratégias fiscais, estratégias contratuais, estratégias de posicionamento de inscrições, de estratégia de ICMS, de alocação de valores, e nós estamos ali nos acordos coletivos trabalhistas,
E hoje, a depender da região, nós temos clientes que nós já conseguimos prever o contencioso. E eu já consigo trabalhar na provisão. E a nossa premissa é o valor do dinheiro no tempo. Então, a Ana está falando das ferramentas que ela tem. Nossas ferramentas de acordo, por exemplo, que nós trabalhamos com o cliente hoje, já não é mais tão somente a jurimetria no sentido da estatística aplicada ao direito, mas ela considera o valor do dinheiro no tempo no sentido de que ganhei, tenho possibilidade de reversão, mas qual o meu momento de parar para que eu não tenha prejuízo? Que observe, muito peculiar o direito, existem algumas áreas do direito que, vamos imaginar que eu tenho um êxito de 80% numa demanda, mas que eu tenho matéria para recurso. A depender do tribunal, ele demora 3, 4 anos para ser apreciado. E eu vou ter chance de reversão. Então, olhando estatisticamente para a possibilidade jurídica, eu vou ter uma ferramenta me aconselhando a recorrer. Mas olhando para o negócio do cliente, quanto custa esse recurso e qual o valor do dinheiro no tempo? Então, nós temos trabalhado dessa forma e eu vou responder aqui a pergunta. Eu consigo hoje chegar na mesa do cliente com uma página para apresentar o resultado do diretor e conseguir equacionar isso. Muito bom. Então, esse é o nosso... eu entendo que é o nosso propósito, né? Nós temos um escritório de advocacia que atua principalmente com empresas prestadoras de serviço a nível de Brasil. Nós somos um escritório full service, que temos muita tecnologia embarcada, muita vontade de aprender. Nós estamos sempre aqui na Fenalol. Nós temos um investimento altíssimo em educação para a nossa equipe. Uma característica é que toda a nossa banca ela é formada majoritariamente por mulheres. Nós temos profissionais, nós temos contadores que são homens, TI, mas a nossa advocacia é a advocacia feminina. E é assim, algo que me orgulha muito, porque são pessoas que estão conosco há muitos anos e que abraçaram essa minha proposta. E eu entendo que a advocacia do futuro é essa advocacia, onde o advogado ele é protagonista para assessorar o seu cliente, entender a dor do seu cliente e maximizar o resultado do cliente. Essa advocacia contenciosa, as ferramentas que nós temos, elas ajudam e administram quase tudo, né? Mas gerar valor para o cliente, se posicionar como um parceiro de negócio, é um propósito da nova advocacia. Então, a gente tem buscado e tem praticado isso. Esse é o nosso trabalho. Estamos muito felizes, e muito felizes de estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, pelo prazer de conhecê-los aqui, de estar dividindo um pouco dessa experiência nossa. E acredito muito na tecnologia como parceira e transformadora do meio jurídico e dos serviços jurídicos. Porque, pessoal, eu vivi a dor da contabilidade quando... Eu sou uma jovem senhora, tá? Mas eu vivi a dor da contabilidade quando os formulários e as guias de impostos começaram a ser impressas naquelas impressoras matriciais, né? Então, tinha colega contador na época que dizia, eu vou fechar o escritório, eu não sei trabalhar com isso. Então, quando eu vejo o pessoal da advocacia dizendo assim, olha, eu vou tomar o meu emprego, eu vou fazer o quê? Eu digo, olha, a gente já passou por tantas revoluções, sobrevivemos, estamos melhores, descobrimos a possibilidade de nos concentrar no core do cliente. Nós agora somos parceiros de negócio e somos protagonistas. Então, eu vejo isso como o futuro da advocacia. Então, esse é nosso propósito. Exatamente. Acho que o grande segredo é entregar valor, né? Isso faz toda a diferença. E aí também, pegando esse gancho, Cláudio, queria abrir um pouquinho para ti também, comentar um pouquinho de como a Docato faz isso, né? Como que vocês trabalham, quais os desafios e aí como é que é essa jornada com os seus clientes. Perfeito. Primeiro me deu saudade da impressora matricial. Me lembrou minhas épocas de Grupo Pão de Açúcar, que eu trabalhava no CPD. Eu sou formado em tecnologia e fui trabalhar no jurídico do Pão de Açúcar. E antes eu estava no CPD de uma loja e era impressora matricial para todo lado. Deu até o cheiro do álcool ali que tinha. Foi muito legal, muito legal. Bom, na Docato, nós somos uma plataforma de automação de fluxos para operações jurídicas. E essa plataforma, ela tem 4 componentes tecnológicos, que a gente tem data flows, aplicativos, banco de dados e dashboards. E
com a plataforma de automação de fluxo, a gente consegue entender o fluxo de trabalho, fragmentar ele e executar a maior parte dele com tecnologia. E dado que é uma plataforma que consegue resolver qualquer fluxo, ou a maior parte dos fluxos de trabalho, a gente escolheu estrategicamente, ao longo dos anos, desde 2020 até hoje, investir em replicar fluxos que a gente já tinha resolvido para algum departamento jurídico. Hoje a gente tem um posicionamento muito claro em que, quando a gente fala de fluxos de controle de garantias, olhando para conciliação de depósito, recuperação de depósito, análise de bloqueios e seguro-garantia, é onde a gente se posiciona com mais energia. Nesse grupo de soluções, a gente já conseguiu resolver problemas de controle de garantia, de conciliação e recuperação dos maiores departamentos jurídicos do país, inclusive empresas de grandíssimo porte que tinham pontos de auditoria, inclusive fraqueza material, e que as evidências que a gente gera com a nossa tecnologia foram suficientes para poder baixar o ponto de auditoria, entender a verdade que havia dentro da sua base de depósito, reconhecer uma parte como despesa e ter segurança de manter a outra parte no ativo. Então, controle de garantia é onde a gente se especializou utilizando a plataforma de automação e a gente tem expandido com muita energia esse ano. O segundo ponto é quando a gente usa a plataforma de automação para esteiras de operação. Nesse momento, eu me posiciono como um BPO, mas a gente costuma dizer que é um BPO Tech-Enable. Nós somos um BPO habilitado pela tecnologia. O normal, quando a gente fala de operações jurídicas, é você alocar pessoas e depois tentar gerar eficiência com tecnologia, com robô, com algum tipo de automação. No nosso caso, a gente começa estruturando o fluxo na plataforma e só coloca pessoas quando a tecnologia não resolve. Então, a gente tem um pitch totalmente invertido do que o mercado pratica habitualmente quando fala de Legal Operation. Dentro da B2L, nós estamos posicionados dentro do quadrante de Legal Ops, dada essa flexibilidade e competência para gerir fluxo de trabalho, e a gente anunciou, inclusive, aqui na feira, uma parceria estratégica com a ProJuris, né, que hoje é uma Lautec número 1 quando fala de sistemas de gestão, e hoje a gente se posiciona como a vertical de serviços. Então, sempre que a gente falar de serviços jurídicos, a gente já tem integração, especialização e conhecimento para atender essa frente. Ao longo dos 4 anos, né, a Docato tem esse formato de fluxo desde 2020, a gente vem dobrando de tamanho a cada ano, a gente repetiu esse feito esse ano, né, dobrando o número de logos que a gente tinha na carteira, e agora, para o ano que vem, é a dobra da dobra, né? Ver se a gente consegue repetir esse feito, mas sempre entregando valor para o departamento jurídico, olhando para a automação de fluxos, habitualmente para operações jurídicas de departamento jurídico de grande porte, e aí seguindo o que a gente discutiu um pouco aqui, que é colocar o ser humano onde ele tem que ficar, o que é automatizável, eu ponho aplicativo e eu deixo o meu cliente do departamento jurídico olhando para a estratégia. Eu resolvo o ponto de auditoria, resolvo o financeiro, me dá a operação e deixo ele olhar para a estratégia, deixo ele olhar para onde que a empresa dele tem que seguir. Maravilha, Cláudio. Muito obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Queria agradecer a vocês. Sem dúvida, aí foi um encontro incrível, poder trocar um pouquinho com vocês, aprender um pouquinho com vocês também, né? Queria também deixar um recado aqui para quem está nos assistindo. Esse conteúdo faz parte do nosso material de tendências, tá? Então pode acessar lá o site da Doc9, também vai estar disponível nas nossas redes sociais. Baixem o conteúdo, baixem o nosso e-book. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, tá, por esse bate-papo e nós seguimos daqui.